herdeiro do legado do nosso grande presidente Bolsonaro. É o Felipe Sapará falando aí, ó. Com certeza vão receber com muito carinho. Nosso querido deputado federal Eduardo Bolsonaro. Eu vi um vídeo uma vez, tem um ator que tem uma barbichinha, como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele, mas enfim, ele fazendo uma comparação do presidente com o nazismo, né? E ele fala que Brasil acima de tudo, Bolsonaro copiou do Hitler, que também falava alemão. Eu falei, o animal, isso é lema do exército, entende? Mas você vê o que a falta de estudo faz, né? E o cara tem tanta certeza disso e acha que todo mundo é tão ignorante quanto ele, que ele acha que pode vender essa ideia para o resto da população. Bem, meus caros, primeiro, sensacional vocês estarem aqui. Estou vendo muitos jovens. Não veio para ver esse careca aqui não, né? Veio para ver aí o André e o Nicolas, certamente. E a minha pequena contribuição que eu vou deixar uma mensagem para vocês aqui é uma experiência de vida, para mostrar para vocês mais jovens como é que a coisa acontece na nossa vida, tá? Quando eu fui eleito em 2014 pela primeira vez, eu tive 82.224 votos. Você votou em mim? Votei. Não mentirás, hein? Não prestarás faltas testemunhas. Mas o que aconteceu? Quando eu cheguei no Congresso, as pessoas, o que elas faziam, os meus adversários faziam? Eles tentavam me desmerecer. Eles falavam o seguinte: você foi eleito por causa do seu papai. Você não tem mérito para estar aqui não. Passei no vestibular da FRJ, me formei em Direito, passei na prova da OAB, escrivão da Polícia Federal, experiência na fronteira com a Bolívia, trabalhei no plantão do maior aeroporto da América Latina, de Guarulhos, mas tudo bem. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu falei, não, é isso mesmo, fui eleito por causa do meu papai. Tenho muito orgulho do meu pai. Meu pai não é um vagabundo. Meu pai quem tem família tem um caminho na vida. Eu não sou filho de chocadeira, não. Eu não fui adotado por um traficante. Enfim. E eu tive o privilégio de dividir o gabinete lado a lado com meu pai. Se você não tiver a humildade, se você achar que não, agora eu sou deputado, agora eu vou dar as cartas. Tinha, sei lá, acho que 29 anos. Se eu não tivesse a humildade, o que eu pensava? É um privilégio estar do lado do meu pai. Eu não preciso nem me estressar. Qualquer dúvida eu falo, pai, como é que eu voto isso? O cara tá 24, 25 anos lá dentro do Congresso. Era muito confortável. E por que eu estou falando isso? Porque em 2018, quando eu me tornei deputado federal mais votado da história do Brasil, eu acabei levando um monte de gente junto para o Congresso Nacional. Joyce, Frota, Rosela. Vocês também ficaram tristes com a votação da Joyce, né? Tudo é o tempo de Deus, calma. Tudo é o tempo de Deus. Às vezes a gente não entende, né? Mas as coisas vão se alocando no seu lugar. Então entenda que a humildade é uma virtude para você chegar mais longe na sua vida. E o que eu peço para você agora que é mais jovem é o quê? Converse com o seu pai e com os seus avós. Eles têm mais experiência do que vocês. Vocês ainda vão se arrepender. Muitas das coisas que vocês escrevem hoje no ensino médio, na faculdade, vai dar 10, 15 anos, vocês vão olhar para trás e vão, meu Deus do céu, como é que eu escrevi aquilo dali? O que eu estou querendo dizer é que a geração dos anos 80, que é a minha, 70, 60, 50, tem uma chance de ouro nessas eleições. Nós estamos esperando há décadas por esse momento. São décadas que nós, enquanto população, nunca entendíamos. Poxa, como é que um político não coloca isso aqui adiante? Como é que um político não coloca o marco do saneamento básico adiante? Poxa, o surf adora a natureza. Como é que nunca ninguém pensou nisso? E foi aprovado agora no governo Bolsonaro. Como é que nunca, Derrite? Como é que nunca aprovaram o fim das saidinhas? Os caras todo ano saem, barbarizam, até às vezes para pagar a dívida que contraíram dentro do presídio. E como é que nenhum político muda esse diacho de coisa? Como é que ninguém melhora as estradas? Olha o Tarcísio aí, né? Rasgando o país nos estradas, ajuda do Exército, das Forças Armadas. E agora a gente está vivendo isso. Mas, para o berne sair da vaca,
não vai ser sem sofrimento. O piano que o Jair Bolsonaro carrega é pesado? É pesado. A gente amanhã, pra gente, não é só eleição, não. Lula está falando que se ele tiver oportunidade, ele vai prender o Jair Bolsonaro pelo genocídio do Covid, vai prender o Pazuello por causa das questões lá de baixo. Você já imaginou um ladrão descondenado, chefe de quadrilha, dizer que vai prender alguém? O presidente Bolsonaro não merece isso. E finalizo aqui, mais uma vez aos mais jovens, né? O inteligente, ele aprende com os erros dos outros. O burro não vai aprender nunca, nem com os próprios erros. O medíocre aprende com os seus próprios erros, tá? Mas o inteligente não precisa sofrer na pele. Deus nos dê sabedoria para que nós não soframos os males do comunismo. Como eu já fui 2 vezes na fronteira com a Venezuela, estava recentemente agora na Argentina, país conhecido pela produção de vinho e carne, onde está faltando carne, inflação de 222%. O presidente da Argentina, muito amigo do Lula, adivinha o que o presidente da Argentina prometeu durante a eleição? Churrasco. Eles botavam uma foto do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner e botavam assim, né, no vidro do açougue, né? Tá com saudade de churrasco? Ele já está com o dobro da inflação do que foi o Macri. Então os nossos adversários, eles não têm pudor, eles vão prometer picanha, cervejinha, vão falar que do outro lado vão baixar o salário mínimo, vão acabar com a aposentadoria. Por quê? Porque para eles vale tudo em nome do poder. Entende como que esses caras têm que destruir os valores judaico-cristãos? Como é que eles têm que denegrir tudo quanto é padre, pastor? Esses caras têm ódio de tudo que é obstáculo para eles chegarem ao poder. Se nós mentimos para os nossos pais e somos pegos na mentira, a gente fica o quê? Envergonhado. Esses caras não. Se for o nome da causa, eles são enaltecidos. Roubou, mas dobrou para o partido, dizia José Genuíno. Tem uma outra lá do PSOL, o deputado estadual do Rio de Janeiro, que também falou mais ou menos nesse sentido. Então a mensagem que eu deixo para vocês é essa: não precisamos sofrer e comer cachorro para entendermos que Bolsonaro representa a liberdade. Dia 30 a gente vai decidir se essa censura à Jovem Pan é permanente ou temporária. A gente vai decidir, finalizando, se nós vamos passear com os nossos cachorros ou se nós vamos comê-los. E não dá risada não, sabe por quê? Porque na Venezuela, eu já falei com muito venezuelano, eles nunca imaginaram que chegariam nessa situação. Se voltar no tempo há 15 anos atrás, eles nunca imaginaram que chegaria nessa situação. Provavelmente na Nicarágua a mesma coisa. Ninguém imaginaria que chegaria uma hora que seriam presos padres e expulsos freiras. Freira, gente, é aquela senhorinha que é incapaz de matar um mosquito. Se o cara faz isso com uma freira, o que ele vai fazer com o restante da população? Se o Lula for eleito, essa eleição vai ser marcada como a última eleição em que você pôde criticar um presidente. Isso que está acontecendo agora, que o TSE chegou a um absurdo. Eu cheguei a colocar aqui a matéria do antagonista, falando que a Jovem Pan vai ter que dar direito de resposta ao PT, obrigando eles a dizerem que o Lula é inocente. Isso é uma fake news. Isso sim é uma fake news. Ficou revoltado? Você acha que aconteceu o que se o Lula voltar? Nem o Congresso derrite. Todo respeito a nós, Felipe, André que vai chegar lá agora, nem nós vamos conseguir fazer muita coisa. Porque com 2 poderes contra 1, o Lula vai barbarizar, ele vai avançar sobre o Congresso. E quando alguém falar, isso é inconstitucional, o STF vai dizer, não, isso é constitucional, pode fazer sim. Vocês conseguem ter noção do perigo que a gente está correndo? Então, é muito pouco, mas eu quero de vocês um compromisso, que é daqui até o dia 30, falar do Bolsonaro, levar as verdades, desfazer as mentiras do PT. Posso contar com vocês? Eu posso contar com vocês para dizer que a aposentadoria não vai acabar com o Bolsonaro, que o salário mínimo não será reduzido, por mais óbvio que isso possa parecer? Então a gente tem um compromisso. Eu vou agradecer a vocês, vou passar a palavra aqui ao Nicolas. E o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo porque o Neymar é amigo do Nicolas. Muito obrigado. Brasil acima de tudo. Muito obrigado. Graças a Deus, irmãos, amém? Hoje, como vários aqui disseram,
nós não viemos aqui pregar para convertidos, né? Acredito que nós temos que ser luz na escuridão. Então eu vim aqui, diferentemente, né? Também igual o Derrite disse, quero municiar vocês aqui para poder alcançar outras pessoas. E 80% do Brasil, ele é cristão, ou seja, existem cristãos votando no nome deles, né? Existe cristão votando, né, querendo a própria perseguição. Então o que eu vim falar aqui com vocês, né? A gente está aqui na casa do Senhor, isso é muito importante ser colocado. Nenhum político, nenhuma pessoa tem o caráter redentor. O que isso quer dizer? Ninguém consegue lavar os seus pecados e te perdoar. Ninguém. Por mais que nós admiramos, por mais que essa pessoa viva em santidade, ninguém consegue ocupar o espaço de Jesus Cristo. Amém? Amém. E o que eles tentam fazer conosco, e principalmente com o Bolsonaro? Colocar como se nós cristãos estivéssemos substituindo a redenção do Senhor para o Bolsonaro. Como se a igreja precisasse de uma defesa do governo para permanecer de pé. Sendo que isso é uma mentira. Por quê? Por que a igreja está de pé até hoje? Porque ele prometeu: eu edificarei a minha igreja. Então a gente não está aqui fazendo com que o Bolsonaro se torne a ponte para Deus. E muitos cristãos, né, ou ao menos que se dizem cristãos, estão querendo colocar esse falso rótulo em nós. Ah, mas vocês estão utilizando a igreja para poder falar de política. É lógico. O eletricista só fala de eletricidade? O padeiro só fala de pão? Então quer dizer que o cristão, na hora de pagar os impostos, quem paga imposto aqui? Levanta a mão, né? E você é crente? Você não é crente? Você é crente, né? Ou seja, para a hora de pagar o imposto, você é cristão. E na hora de você votar, você não pode exercer a sua cidadania. Ou seja, eles utilizam os cristãos quando convém. E durante muito tempo, muitos que estavam ali utilizaram os cristãos dessa forma. Mas eu creio que há muito tempo, né, as pessoas aí que são mais experientes sabem que o Brasil tem muitas promessas. Promessas de políticos, promessas de avivamento, promessas de ser celeiro de evangelistas. E aí, quando a gente quer se envolver com isso e a gente quer declarar a nossa cidadania, a gente é taxado de querer usar a igreja para fins políticos. E eu quero te municiar aqui de argumentos para ir contrário a isso. Primeiro, essa pessoa não lê a Bíblia. Porque, alguém conhece a história de Daniel? Sim. Daniel ele foi retirado de Jerusalém, foi colocado na Babilônia, uma cultura diferente, uma linguagem diferente, e ele mesmo assim permaneceu o caráter dele. Por quê? Porque o caráter do reino estava dentro dele. Agora, o que hoje nós estamos fazendo? Muitos cristãos querem se ausentar, quer ser igual ao Pôncio Pilatos, quer lavar as suas mãos e quer fazer com que o povo simplesmente chegue lá e decida. Só que neste momento, um homem foi crucificado e foi condenado injustamente, que foi Jesus Cristo. Nesse momento agora, o que está acontecendo é que não uma pessoa vai ser sacrificada, mas um país inteiro pode ser sacrificado por conta da sua omissão. Então, se você é cristão e está assim: nossa, o presidente Bolsonaro poderia ir para tal lugar. Nossa, porque tem uma pessoa aqui do meu lado que o Nicolas podia mandar um vídeo para ela e o Nicolas ia converter ela, né? Quem conhece um esquerdista aqui? Não, deixa eu ver, só para testar. Ai, porque se fulano de tal tivesse aqui, ele convenceria ele. Na verdade, o que nós estamos falamos isso no Nordeste inteiro, é que cada um de nós somos o agente da transformação. Quem aceitou Jesus aqui como seu Senhor e Salvador? Amém. Muitas pessoas ainda não, hein? Vou te dar a oportunidade de ter o frio aí. O Espírito Santo está aqui, irmãos, amém? O papel de convencer é meu, não. Abraão fala que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então quem sabe que Deus mandou você vir aqui achando que ia ver o Eduardo, achando que ia me ver, mas você vai ver Jesus. Ou seja, quando nós nos posicionamos, a gente consegue alcançar outras pessoas, mas muitos estão esperando com que o outro faça isso. E olha só o que está em jogo agora, hein? Nós temos uma escolha muito fácil a fazer, só que ainda assim uma população muito grande coloca uma dificuldade para poder fazer isso, porque olha para o presidente e fala: ai,
mas ele fala palavrão. Mas ele não é ladrão. Começa por aí. Agora, o presidente Bolsonaro é seu pastor? Sim ou não, gente? O presidente Bolsonaro é o seu líder espiritual? Você é casado com o Bolsonaro? Não começa a ouvir, mas eu queria ser, gente. Não. Mulheres, não. O irmão da Michelle está aqui, ele vai ter que curar vocês. Não, ninguém aqui vai casar com o Bolsonaro. Ninguém vai fazer o Bolsonaro ser o seu pastor, nem o seu guia espiritual. Ou seja, o que você tem que balancear? Ele é um governante, ele é um presidente. Então o que ele tem feito? Porque durante 4 anos a grande mídia é uma máquina de mentiras e foi martelando na cabeça das pessoas. Antes da pandemia, eu duvido você ter ouvido falar a palavra negacionista. O que é negacionista? Não sei, nunca ouvi isso. O genocida. Falei, gente, genocida eu só aprendi na história e pelo que eu me lembro, eram os comunistas, não era a gente. Aí, do nada, entre aspas, você que estava querendo sair para trabalhar e sustentar a sua casa, você foi chamado de genocida. Você tinha que trabalhar levantando assim a porta, entra, e depois fecha. E quem foi a única pessoa que contra tudo e contra todos te defendeu? Qual é o nome dele? Então, não é que fazer ele o nosso Deus, a nossa ponte, não. É simplesmente porque existem pessoas que não são Deus, obviamente, só existe um, mas existem pessoas que são levantadas por Deus. E eu acredito que o Bolsonaro é um desses. Vocês aí, assim como eu sou de 96. Eu vi o Alckmin xingando o Lula. Quem viu o Alckmin xingando o Lula já? Quem viu já o Serra brigando com o Lula? A gente falou assim, cara, o Aécio na época da Dilma também, a gente ficava assim, gente, por que não fala na cara desses petistas o que todo mundo sabe? Você é um ladrão. Por que não fala na cara desse cara que você participava de um grupo terrorista lá atrás? A gente ficava assim, gente, por favor, fala, mas nenhum político falava. Até que surge um meio maluco, confesso, o Eduardo já foi embora, então vou falar mal para ele. Meio maluco, né? Porque Deus também escolhe os malucos, né? Os loucos, para poder começar a falar a verdade. E esse cara começa a nos representar. Só que o presidente Bolsonaro, ele foi o começo de algo. Eu quero alertar vocês aqui para uma coisa. O que no Brasil nós temos de influência além do presidente Bolsonaro? Respondam por favor sim ou não. As universidades são da direita? Não. As mídias são da direita? Não. As produções culturais são da direita? Não. A Netflix? Não. Novelas? Não. Seriados? Não. Livros? Não. O que nós temos? Um presidente. Então agora é hora de ficar deixando essa vaidadezinha, porque tem muito cristão limpinho, né? De, o presidente não pode ser o Bolsonaro, não pode ser ele, acho que tem muita idolatria, porque é bonito, né? Quando começa a falar, todo mundo fala que é idolatria. Idolatria é quando você retira o lugar que é do Senhor para qualquer outra coisa. Um time de futebol pode se tornar idolatria, uma comida pode se tornar idolatria, a sua esposa pode se tornar uma idolatria quando ela é colocada acima do nosso Senhor Jesus. O que a igreja está fazendo é algo que a esquerda treme, porque ela sabe que nós temos uma relação, uma comunhão com aquele que está no controle de todas as coisas. É por isso que eles não querem a igreja envolvendo na política, porque eles sabem que se nós orarmos até Deus e pedir para Ele para tomar controle disso, eu tenho certeza que Deus não está com os olhos fechados para o nosso país. E aí o que nós vamos fazer? A gente vai olhar ao nosso lado e falar, nossa, mas a gente não pode ser também tão incisivo assim não. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. A vida dos discípulos inteira foi perseguições. A vida dos discípulos inteira foi guerra, foi luta, foi sacrifício. Se você é um cristão, isso significa que você é um pequeno Cristo. Qual a possibilidade de você vir a essa terra e querer ser amado? Qual a possibilidade de você estar aqui nessa terra e não querer enfrentar sacrifício, de não querer enfrentar guerra? Se você está aqui até hoje, achando que é somente uma luta material, você não está entendendo nada. Não tem como combater pessoas que estão querendo matar a criança dentro do ventre, e a gente simplesmente achar que isso é uma eleição. Isso não é uma eleição somente. Isso é uma luta contra as trevas. Isso é uma luta contra pessoas que têm alianças com pessoas criminosas, com pessoas que querem o mal da nossa sociedade. E aí você como cristão vai fazer o quê?
Nós vamos falar assim, ó, eu vou falar só até o ponto de não me doer. Isso não é sacrifício. Você está muito preocupado muito mais com o seu ego, com o seu status, do que um país inteiro. E depois não tem como se arrepender. Em todos os locais que eu tenho passado, eu não vim aqui injetar você de um falso ânimo. Eu não vim aqui injetar você de uma falsa euforia. É muito diferente. A gente está centrado numa guerra e a gente está simplesmente eufórico numa guerra. Eu não quero que você saia daqui eufóricos. Eu quero que você saia daqui com racionalidade, com o coração cheio de coragem. Assim como diz Josué 9, seja forte e seja corajoso. É isso que eu quero. Eu não brinco com o meu chamado, eu não estou falando aqui como político, eu falo aqui como corpo do Senhor. Eu sou filho também de pastor, sou neto de pastor, eu sou imperfeito, assim como todo mundo que está aqui, tenho as minhas falhas, erro, mas uma coisa eu tenho e uma coisa eu aprendi na minha vida. A mesma força que você tem da coragem para poder fazer o erro, você tem que ter a coragem para poder voltar e poder fazer o certo. Então cada um de nós aqui, talvez você se sente incapaz de fazer mudança numa pessoa. Como você tem o Espírito Santo dentro de você, não é você que convence a outra pessoa, é Ele. Esse que é o segredo do cristianismo. Porque já não é mais você, é Cristo que vive em você. Então quando você estiver conversando com uma pessoa ao seu lado, não vai ser o Derrite, não vai ser o Gil, não vai ser o Felipe, não vai ser o André, não vai ser o Sérgio, não vai ser o Felipe, não vai ser o Eduardo, não vai ser o presidente. Quando você abre a sua boca, é o Espírito Santo que está falando. Ou a gente acredita nisso, ou se não, pega aquela porta ali, sai e vai viver no mundo. Porque nós não estamos brincando com o reino. Eu não estou aqui mandando, colocando uma obrigação para você não votar em ninguém, não. Eu só acho que o cristão, com uma mente de Cristo, assim como diz Romanos 12:2, mas não vos conformai-vos com este mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Uma mente renovada, uma mente de Cristo, não vota pelo aborto. Uma mente renovada em Cristo não vota pelas drogas. Uma mente renovada em Cristo não vota pela censura. Uma mente renovada em Cristo não vota com pessoas que fazem aliança com ditadores. É isso que eu quero que vocês entendam. Não vim aqui simplesmente chegar e tirar uma foto e mostrar no Instagram. Eu não brinco com aquilo que eu estou fazendo. Eu estou realmente preocupado. Eu estou batalhando para que amanhã à noite eu vou fazer uma oração no Senhor e falar: Deus, tudo que eu pude fazer eu fiz. Agora o impossível eu deixo com o Senhor. Obrigado, Deus abençoe vocês. Altíssimo e soberano Deus, nós unimos a nossa fé nesse momento, ó Pai, clamando e rogando, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é Deus, centronizado sobre essa nação. Venha sobre nós o Teu reino, venha sobre nós o Teu reino. Clamamos, ó Pai, por essas eleições, repreendendo toda fraude, repreendendo todo roubo, repreendendo toda corrupção, meu Deus. Senhor, coloca a mão nas urnas, Senhor, opera o Teu milagre, opera as Tuas maravilhas, Senhor. Senhor, nós rogamos por cada estado da nação brasileira, nós clamamos, ó Pai, pelos 27 estados da Confederação Brasileira. Opera o Teu milagre, glorifica o Teu nome, renova as forças de cada um, renova as forças e a vitória, Pai, sobre a nação brasileira. Clamamos pela Tua igreja, Pai, rogando: tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia do Teu povo. Não entregues o Teu povo ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Em nome de Jesus nós rogamos agora: vem Espírito Santo. Somente o Senhor pode convencer do pecado, do juízo e da justiça, e a Tua palavra nos garante: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus. Ouve, Senhor, o clamor da Tua igreja. Recebe, Senhor, cada propósito, cada jejum, cada vigília, cada oração, cada povo que clama, Senhor. Atende o Teu povo que clama. Tem misericórdia da nossa pátria, tem misericórdia, Senhor, da nação brasileira. Em nome de Jesus nós clamamos: aviva a Tua obra, aviva a nação brasileira. Senhor, há uma promessa sobre essa nação, que ela será celeiro para o mundo, que ela será celeiro missionário. Em nome de Jesus, ó Pai, onde abundou o pecado, superabundará a graça. Onde abundou o pecado, superabundará a graça. Batiza cada um com temor e tremor, com temor e tremor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos agora: anjos ministradores,
Jesus, opera o teu milagre, opera as tuas maravilhas, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder. Vem em socorro da nação brasileira, porque vão ao socorro do homem. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Toma o Brasil em tuas mãos, toma o Brasil em tuas mãos, porque nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Sara, Senhor, a nossa terra, sara, Senhor, a nossa pátria. Abençoa, Senhor, o nosso presidente, abençoa Jair Messias Bolsonaro, toda a sua família, toda a sua casa. Abençoa, Senhor, a cada governo, abençoa, Senhor, a nossa polícia, e nós abençoamos a nação brasileira, abençoamos a igreja do Brasil, para os povos, para as nações. Glorifica o teu nome, manifesta a tua glória, repreenda em nome de Jesus toda corrupção, toda facção, toda mentira, toda fraude, todo roubo. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Todo trabalho, toda feitiçaria seja repreendida na autoridade do nome de Jesus. Vem, Santo Espírito, e aviva a tua pátria, aviva a tua terra. Sara, Senhor, a nossa nação, no nome precioso de Jesus. Amém e amém.